Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui nesse vídeo analisar os piores métodos e os melhores métodos de estudo para o Enem. Perguntei os métodos que cada um usa e aí eu trouxe nesse vídeo pra ranquear ele junto com vocês. Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal, compartilha para todos os seus amigos e traz muita gente aqui que está interessada em saber mais sobre como estudar melhor para o Enem, para os vestibulares, fazer a redação. E eu quero pedir um negócio para vocês. Quando eu vou comentando sobre os métodos de estudo, me conta aqui embaixo qual método que você usa também, se você acha ele ruim, se você acha ele bom. Então fica interagindo aqui embaixo comigo, tá bom? Agora chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Então vamos começar. Eu tô aqui com o meu iPad, que é onde eu vou fazer o ranking. Inclusive já tô gravando a tela, vou deixar aparecendo aí do lado pra vocês. Eu separei 7 métodos de estudo, eu acho, então não tá todos os métodos de estudo aqui pra vocês, obviamente, porque senão esse vídeo vai ficar super comprido. Eu separei aqui os principais que os estudantes sempre costumam usar mesmo, eles sendo bom ou ruim. E eu separei em 5 tópicos, né, pra eu ir dividindo eles em cada um. Então ficou tudo pra todos, que é o melhor, assim, o top que você precisa usar pra sua aprovação. O bom demais é que ele não chega a ser, nossa, o melhor método, mas ele também não é ruim, ele é super bom também, então dá super pra usar. Tem o okzão, que, tipo, poderia ser melhor, mas ele ainda não é um horrível, entendeu? Então dá pra você usar às vezes não. O outro tópico, que é o penúltimo, é o putz, não, porque esse daí definitivamente não dá muito certo. Ele ainda não é o pior de todos, mas ele tá super longe de ser algum método bem bom. E o último, que é o ogiva nuclear, que esse daí você tem que passar super longe dele, porque ele não vai te levar pra aprovação. Então, só falando aqui melhor pra vocês, os métodos que eu vou falar aqui e explicar é focado no vestibular, focado no Enem. Então, se você estiver na faculdade, por exemplo, talvez esse vídeo não vai valer muito a pena pra você, porque vai ser outro tipo de método que você vai ter que usar para realmente aprender o conteúdo, porque você no futuro vai trabalhar com isso, e não só mais estrategista, sabe? Por exemplo, que você faz nessas provas de vestibular. Então, como eu já disse, tem 7 métodos e eu vou começar aqui a ranquear ele com vocês. Eu quero que vocês interagindo aqui embaixo. Vamos lá, então. O primeiro de todos que eu vou pegar vai ser os resumos. Os resumos já estão aqui no começo, já pra dar polêmica nesse vídeo. Os resumos, eu tô em dúvida se eu coloco na ogiva nuclear ou no putz não. Nossa, gente, tô muito em dúvida. Porque resumos, eles não são eficientes da forma que são feitos. Ah, mas por que não? Pra quem já me acompanha aqui mais tempo sabe que eu não gosto de resumos, não faço resumos, não acho uma boa estratégia pra quem é vestibulando, porque acaba perdendo muito tempo. Porque eu sei que muita gente mesmo, sempre prioriza a estética, a qualidade, né? A estética, o conteúdo. Além de que fica muito copy, entendeu? Lendo livro, escreve, escuta o professor falar, escreve, escuta o professor falar, escreve, perde muito tempo à toa, porque aquilo nem ajuda realmente da forma que é feito. Então eu acho que vale muito mais a pena você focar em métodos ativos, e não ficar muito tempo só na teoria e enfeitando o caderno, porque eu tenho certeza que a pessoa vê aula, vê videoaula, faz uma leitura, aí já direto vai fazer um resumo, e isso vai dar uma falsa sensação de que você entende conteúdo, e chega na hora das questões você não consegue resolver uma porque você não deu tempo suficiente para as questões, por exemplo. Então, eu acho que, como o resumo é um método que muita gente faz, tipo, absurdamente faz, assim, muito mesmo, e nele, inclusive, não dá nem pra revisar direito, porque mesmo você lendo, às vezes, não tem seta, não tem nada, é só coisa escrita, não tem seta, a pessoa não se permite escrever por cima da anotação que já tinha feito. Então, eu não gosto muito, não recomendo, eu não acho uma boa estratégia. Então eu acho que eu vou colocar ele na ogiva nuclear, gente. Nossa, não vai ter como. Talvez eu mude depois pro putz, não. Mas por enquanto vai ficar na ogiva nuclear. Lá no meu Instagram eu fiz um vídeo explicando melhor sobre o porquê eu não gosto e não recomendo resumos. Então se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Tem uns 5 minutinhos, ó. E só lembrando vocês, resumos é totalmente diferente de anotações, tá? Anotações eu gosto muito, que é o que você faz durante seu estudo mesmo, durante a aula, durante a leitura ativa da apostila. Então, anotação é o que você faz da matéria no geral. Então, esse daí não tem problema nenhum, eu faço, super recomendo. Esse sim você consegue revisar, que você vai conseguir escrever por cima, não fica priorizando muita estética. O próximo método que tá aqui é a leitura ativa.
A leitura ativa, vocês sabem que eu gosto muito dela. A leitura ativa já é um método mais ativo, assim, não acho um método super ativo, igual, por exemplo, fazer questões, mas ela já é um método muito mais ativo do que fazer um resumo copiando e colando, ou só grifar o texto, que você vai ler e interagir com o texto mesmo. Eu gosto muito de fazer a leitura ativa, fazendo analogias, relacionando conceitos, relacionando alguma coisa que eu vi agora com alguma coisa que eu já aprendi, né? Fazer essas analogias mesmo, criar cenários é muito legal também, que você consegue memorizar muito mais conteúdo assim. E eu gosto muito também de reexplicar conceitos, então aparece um conceito lá, mesmo ele já tendo passado, eu reexplico ele lá de novo, faço um mini resuminho de um parágrafo, uso simbologias, desenhos para exemplificar melhor o que eu tô achando. Então eu interajo mesmo com o texto, eu acho ele muito bom. Você ainda tá na teoria com ele, né? Mas eu não acho ele ruim, não. Então, se você, por exemplo, precisa absorver mais da teoria, precisa saber mais da base do conteúdo, da base teórica do conteúdo, eu recomendo muito mais ele. Então, eu acho que ele é um okzão, ou um bom demais. Vixe, gente, nossa, eu sempre fico em dúvida em dois, né? Mas eu acho que eu vou colocar no bom demais, porque ele me ajuda muito mesmo. Principalmente, eu acho que eu vou colocar no bom demais. Mas aí no final, se eu precisar mudar pro okzão, eu mudo, tá? E aí a gente vai ver. Então, eu recomendo ele super pra quem ainda tá pegando a teoria e não quer só ficar lendo passivamente. O próximo método, que é contraposto à leitura ativa, é só grifar a apostila, só grifar o livro, só grifar o seu material de apoio. Então, esse daí vocês já estão sentindo aqui comigo, né? Grifar não adianta de nada. Não lembram de ouvir num artigo científico mesmo, dessas pessoas que analisam os métodos de estudo. O resumo tá colocado como um dos piores métodos de estudo, mas eu acho que o primeiro método de estudo, o pior, assim, o top 1, é grifar apostila, porque não serve de nada. Você vai ler o texto e grifar umas partes importantes, que eu tenho certeza que muita gente nem grifa só as partes importantes, chega lá, grifa a apostila inteira, né, o parágrafo inteiro, e no final acabou de ler, daqui 5 minutos já esqueceu de tudo que estudou. Eu gosto de falar assim, grifar a apostila é um método de organização. Então, na minha leitura ativa, eu realmente grifo as palavras-chave. Eu gosto de grifar a palavra-chave e fazer a leitura ativa com lápis, caneta, enfim. Mas é um método só de organização, para eu bater o olho e já saber exatamente do que tá falando, e não ficar muita palavra perdida ali. Chamar atenção em uma palavra-chave, como método de organização, mas não só fazer isso, porque não adianta. Então, só grifar a apostila, gente, não tem como absorver nada do que você tá aprendendo só grifando a apostila, juro. Então, eu vou classificar ele como ogiva nuclear também. Não tem como, não tem como. Acho que até fazer resumo é melhor do que grifar a apostila, hein? Mas, enfim, no final a gente vê se muda ou não. Grifar apostila, vocês não podem só grifar apostila, pelo amor de Deus, nunca. O próximo método que tá aqui é a autoexplicação. A autoexplicação eu gosto muito pra absorver melhor o conteúdo. Eu confesso que eu não faço muito, depende muito do conteúdo da matéria, às vezes eu faço, mas eu gosto muito pra você realmente ordenar os fatos, entendeu? Ordenar a matéria, conseguir relacionar os conteúdos com os outros. Então, para você chegar a fazer uma autoexplicação, você precisou passar por todas as etapas. Então, você precisou entender realmente bem o conteúdo, porque você vai realmente preparar uma aula e apresentar, mesmo que seja para você mesmo. Então, você conseguiu realmente entender super bem, porque se você tá conseguindo evocar todas as informações que você aprendeu, então tá super na sua mente aquilo. Então, a autoexplicação eu gosto muito, eu vou colocar tudo para todos. A autoexplicação é realmente muito boa mesmo, eu gosto muito dela. Inclusive, uma dica que eu quero dar para vocês é você fazer uma autoexplicação em áudio ou em vídeo, enfim, o que você quiser. E depois eu recomendo que você escuta esse áudio e tenta achar alguma coisa que você falou errado e corrigir. Corrigir como? Então você viu que você falou alguma coisa errada e não se autocorrigiu. Aí você pensa, vê lá que você falou errado e você se autocorrige. Aí vai ser mais eficiente ainda quando você entende seu erro. E depois você pode até ficar repetindo o seu áudio, o seu vídeo, para servir mesmo como uma revisão. Próximo método de estudo, que na verdade nem é um método de estudo, mas muita gente colocou isso lá na caixinha de perguntas que eu coloquei no Insta, então eu decidi trazer aqui para vocês. As videoaulas. Videoaula não é método de estudo e ponto final. A videoaula serve mais para você entender o conteúdo, ela não serve para você fixar o conteúdo
ou algo assim. Videoaula só serve para isso, você entender o conteúdo. A videoaula é idêntica a uma aula que você assiste na escola, a mesma coisa, só que talvez com menos tempo, com outro professor, o outro professor explica melhor, enfim, você que sabe. Então eu não gosto, não entendo, inclusive as pessoas que veem a aula da escola, entendem de conteúdo e aí à tarde pega a videoaula para assistir. Não entendo essa lógica aí, porque se você já entendeu o conteúdo, por que você vai ver uma videoaula do mesmo conteúdo, entendeu? Isso eu não entendo. Agora, se você viu a aula, não entendeu nada, tirou dúvida, não entendeu nada, foi fazer questões, não entendeu nada ainda, aí sim eu gosto de ver a videoaula, mas como eu já disse, videoaula não é método de estudo, é mais pra você entender o conteúdo. A videoaula, eu não vou colocar como ogiva nuclear, porque eu não acho ela ruim de tudo, não. Eu acho ela ruim nesse ponto que eu falei pra vocês. A pessoa já entendeu o conteúdo e aí vai ver a videoaula e ferra tudo, porque vai ficar vendo a teoria pra todo o resto da vida e não vai adiantar de nada. Tô considerando colocar a videoaula no okzão, sabia? Um okzão, tipo, ela não é o pior de todos, mas ela tá longíssima de ser o melhor, porque ela nem é método de estudos. Eu vou colocar no okzão, eu acho que eu vou colocar no okzão e aí depois eu vou pro putz não. Agora, os últimos 2 métodos de estudo que vocês já estão vendo por aí, é assim, os melhores de todos. Já até adiantei o que eu queria falar. O primeiro método aqui é essa foto de um mapa mental, mas eu tô falando mais que é o método retrieving, eu uso bastante ele. Ele é como uma autoexplicação mais escrita. Então, se você quiser fazer um resumo, a hora é agora. Você faz ele por último, é a última etapa do seu estudo, mas para você associar todas as ideias que você colocou, contextualizar tudo, colocar tudo em ordem. Só que diferente do resumo, diferente do mapa mental, enfim, você, depois de ter estudado, depois de ter feito as questões, depois de ter feito todos os processos do seu estudo, você não vai olhar em nenhum lugar. Você vai deixar seu caderno fechado, sua apostila fechada, seu material de estudo fechado, pegar uma folha separada e começar a escrever tudo que você lembra daquele conteúdo. Então, escrever conceitos que você lembra, ou se for história, escrever todo o processo histórico que foi, causas, consequências. E logo depois, quando você acabar tudo, esgotar toda a informação que você tem daquele conteúdo, aí você pega sua apostila para corrigir, ver o que você esqueceu, o que você fez errado e corrige, escreve de novo. Eu gosto muito dele, ele sim é um método ativo, por mais que você esteja escrevendo, que pareça muito resumo que você esteja fazendo, ele é um método ativo porque você não está olhando em nenhum lugar, então você está evocando aquelas informações, você está buscando da sua memória as informações que estão dentro do seu cérebro, então você força ele a lembrar o que você acabou de estudar para colocar lá escrito. Então eu gosto muito dele, ele é autoexplicação, eu acho até bem parecidos assim, mais ou menos. Eu tô entre colocar o bom demais e tudo pra todos. Eu acho que eu não vou colocar tudo pra todos, porque mesmo nessa parte eu tenho certeza que vai ter gente focando muito mais na estética do que no conteúdo em si. Aí perde muito tempo de estudo e não sei o que. Mas eu vou colocar no bom demais, então, só por causa disso. Aí você pode fazer tanto mapa mental, entendeu? Ir puxando setas, escrevendo alguns conceitos, ou fazer estilo resumo mesmo, no formato de resumo, igual você faz normalmente. E obviamente, depois você escreve por cima mesmo, na hora que você for revisar, for reler, passa a seta por cima, coloca post-it em cima e vai associando as ideias mesmo, não deixa ele lá parado, entendeu? Igual uma obra-prima que você colocou num quadro e nunca mais pode mexer. Então eu coloquei aqui no bom demais, acho que tá de bom tamanho. Agora, o último método de estudos, que esse daí é perfeito, já posso até colocar aqui, tudo pra todos, né? Já coloquei até. O método de estudo por questões. Acompanhe aqui comigo. Se sua prova é de questões, no caso o Enem ou os outros vestibulares, você precisa estudar por questões. Porque é estratégia. Se você vai fazer o Enem, como você vai fazer o Enem sem nunca ter feito uma prova do Enem para pelo menos conhecer a forma que são feitas as perguntas, para conhecer a forma que é a prova, para conhecer as matérias que mais caem, enfim. Então é por estratégia. O importante dessas provas é você conseguir acertar as questões. Eu tenho certeza que muita gente que é muito estrategista passar nos vestibulares, passar no Enem, só que chega na faculdade começa a ter uma dificuldade porque não pode só ficar estudando por questões, porque ela vai ter que exercer aquela profissão, né? Então não dá pra só ficar resolvendo questões o resto da vida e pode ficar um pouco complicado pra fazer essa troca de método de estudos. Porque é feito de fase, entendeu? Pra vestibular, questões não pode ficar de lado nunca, nunca, nunca mesmo. Nunca pode ficar de lado. Questões é o método de estudos principal que você tem que fazer. E as questões que eu digo pode ser
questões isoladas, exercícios, lista de exercícios, simulados, provas antigas, o que você quiser, desde que seja questões. Provas antigas eu gosto bastante. Se vocês querem as provas antigas do Enem com gabarito, é só comentar aqui embaixo que eu te mando o link, tá bom? Porque você precisa sim ter a base teórica para conseguir fazer as questões. Você não precisa dominar o assunto do 0% até o 100% para começar a fazer questões. Você tem uma base, você já consegue fazer. E inclusive muitos alunos do terceiro ano ou até vestibulandos já saí da escola usando muito essa estratégia de fazer o estudo inverso. Então, por exemplo, eles já começam com lista de questões, simulados, e aí na hora de corrigir eles veem o que tá faltando, o que não tá muito bom, e aí sim eles voltam pra teoria, não fazem o caminho inverso. Obviamente, você não pode só fazer questões, você precisa corrigir elas de forma eficiente, não é só colocar certo e errado, você tem que ver aquelas que você chutou, que você teve dúvida, o porquê que você errou aquilo e porquê que você não errou o outro, se está faltando conteúdo, se foi falta de tempo, se foi falta de atenção. É muito legal você fazer um caderno de gabarito, um caderno de erro, principalmente para focar no final, lá na reta final, para fazer as revisões. E uma coisa legal de falar também é que nem tudo que a gente vê na teoria acaba caindo nas questões, ou a gente até pode ver algumas coisas na teoria e nas questões cair de forma totalmente diferente, que a gente não entende direito o que a gente acabou de ver. Isso acontece muito, então se você não faz as questões, você não sabe como aquele assunto é pedido. Se você não sabe como aquele assunto é pedido, não adianta de nada você saber o conteúdo inteiro. Mas o que vai realmente te ajudar são as questões, porque é elas que você precisa dominar bem para conseguir passar no vestibular. Eu acho que eu não vou mudar nada desse ranking. Eu fiquei chocada que não teve nada no Putz, não. Achei que ia ficar tudo lá. Tava considerando aqui mudar o resumo pro Putz, não, mas gente, não. Vou deixar no ogiva nuclear mesmo. Então ficou autoexplicação e questões no Tudo Pra Todos. Reforça muito nesse, pega na mão deles e vai junto pra aprovação. No Bom Demais ficou leitura ativa e o método Retrieving. No OKzão ficou as videoaulas, mas que vocês já sabem, não é método de estudos. No Putz, não teve nenhum. E no ogiva nuclear ficou resumos e grifar texto. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse ranking, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram desse formato mais explicativo, assim, também um pouco de entretenimento. Deixa o like embaixo que isso ajuda muito no crescimento do canal. Também se inscreva, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Toda segunda, quarta e sábado, 5 horas da tarde. Maratona no canal tem muitos vídeos mesmo, tanto relacionados ao Enem, vestibulares e redação. Qualquer sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo, eu tiro sua dúvida, eu gravo um vídeo só pra isso também. Me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram, sempre tô postando muito conteúdo pra vocês lá, não perde a chance. Mas foi isso, gente, um beijo, tchau, até a próxima.